O sensacionalismo pode ser definido como a prática de apresentar notícias ou eventos de forma exagerada, dramática e emocional, com o objetivo de gerar um impacto forte na audiência. Manchetes chamativas, imagens impactantes e narrativas intensas são algumas das características comuns do sensacionalismo. Essa abordagem procura capturar a atenção das pessoas, muitas vezes à custa de uma análise mais profunda e precisa dos fatos. Quando ocorrem tragédias ou eventos dramáticos, o sensacionalismo na mídia tende a se intensificar. O youtuber Corey foi gravemente acusado por um documentário da HBO de que seu canal é um prato cheio para assediadores de criança e foi culpado pela tragédia de Realengo. Neste vídeo, iremos falar sobre como a mídia faz isso com frequência, vamos tentar entender por que os jogos eletrônicos são frequentemente apontados como potenciais causadores de eventos trágicos, e como as acusações como essas podem gerar outras tragédias. Para quem não me conhece, eu sou o Fernandes e você está no canal De Olho no Planeta. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Valeu? O sensacionalismo. A busca por informações em primeira mão, a competição entre veículos de comunicação e a pressão para ser o primeiro a relatar os acontecimentos muitas vezes levam a uma cobertura sensacionalista. Nessas situações, as manchetes dramáticas podem ser usadas para provocar uma resposta emocional imediata do público, mesmo antes que todos os fatos sejam conhecidos. Uma vez que uma história sensacionalista ganha destaque, ela pode rapidamente se tornar viral nas redes sociais e em outras plataformas de compartilhamento de informações. O ciclo de sensacionalismo alimenta-se do próprio sucesso. Esse ciclo contínuo pode contribuir para a disseminação de informações não verificadas. O sensacionalismo pode ser uma faca de dois gumes para os profissionais da mídia. Embora seja uma estratégia eficaz para aumentar a audiência, também pode comprometer a ética jornalística e a responsabilidade de informar com precisão. A busca pelo choque e pelo espetáculo pode levar ao uso inadequado de imagens perturbadoras, a divulgação de informações não verificadas ou a manipulação dos fatos para atender a um determinado viés. A ética e a responsabilidade na comunicação são princípios essenciais para garantir que a informação seja apresentada de maneira justa, precisa e contextualizada. Quando esses princípios são ignorados em busca do sensacionalismo, podem surgir consequências graves, especialmente quando acusações infundadas são lançadas contra indivíduos. Imagine uma situação em que um veículo de comunicação, sem verificar os fatos ou aprofundar-se na investigação, divulga uma acusação sensacionalista contra uma pessoa, envolvendo-a a um escândalo ou crime grave. Pois bem, foi isso que aconteceu com o youtuber Corey. Essa acusação sem provas concretas e baseada apenas em especulações ou rumores podem gerar uma série de efeitos devastadores para a vida da pessoa envolvida. O dano à reputação. A reputação de uma pessoa é um aspecto fundamental de sua identidade e integridade. Uma acusação sem provas divulgada pela mídia pode manchar permanentemente a imagem pública do indivíduo, afetando sua vida pessoal e profissional. E mesmo que a acusação seja posteriormente desmentida, o estigma associado pode persistir. Impacto na saúde mental. Ser falsamente acusado de um crime ou envolvimento em eventos trágicos pode levar a sérios problemas de saúde mental. A pessoa pode sofrer de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e até mesmo desenvolver pensamentos suicidas devido ao intenso estresse emocional causado pela exposição midiática. Dificuldades jurídicas e sociais. Uma acusação infundada pode levar a investigações policiais, processos judiciais e consequências legais significativas. Além disso, a pessoa pode enfrentar ostracismo social, isolamento e discriminação por parte da comunidade. Dano às relações interpessoais. A acusação sensacionalista pode abalar relacionamentos familiares, de amizade e profissionais, causando rupturas e divisões entre as pessoas próximas ao indivíduo envolvido. Potencial para reações impulsivas. Dependendo da gravidade da acusação e do estado emocional da pessoa, ela pode ser levada a reações impulsivas e irracionais, levando a consequências trágicas, como atos de violência contra si mesmo ou outras pessoas. Bom, você chegou até agora no vídeo e viu o impacto de quanto uma acusação gravíssima pode ocasionar. E caso você não esteja por dentro do que está acontecendo e não saiba quem é o Corey, vou te explicar agora. Para começar, o canal do Corey não é um canal infantil. Ele não faz parte do YouTube Kids.
e os vídeos são feitos para maiores de 13 anos. Você pode até vir com o papo de mas com certeza tem crianças que assistem esse canal. Bom, se essa criança está assistindo sem consentimento dos pais, os culpados dessa história são os pais e não o Corey, e muito menos qualquer outro youtuber. O YouTube tem a plataforma YouTube Kids, que é uma área de vídeos apenas para o público infantil. O canal do Corey tem um foco em conteúdo do jogo Five Nights at Freddy, que é um jogo de terror e tem uma faixa etária recomendada de 12 anos, por ter violência moderada e cenas de horror que podem ser perturbadoras para crianças. E segundo a Weka, a partir dos 12 anos, não são mais considerados crianças, e sim adolescentes. O massacre de Realengo aconteceu em 2011, quando o canal do Corey nem existia ainda no YouTube. E o jogo, muito menos, pois foi criado em 2014. E nesse episódio do documentário da HBO, pegaram um trecho do vídeo e vincularam a imagem do Corey com essa atrocidade. Corey, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil, que não é infantil. 7 anos de Five Nights at Freddy's. Mais de 10 jogos. Coisas escondidas em outros sites. Coisas escondidas dentro das imagens. Coisas escondidas... E é um jogo que parece ser bobo, mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana. E fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil. A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio, a Disneylândia do aliciador. E por que vincularam mais uma vez uma tragédia com os jogos de videogame? Os jogos eletrônicos são uma forma de entretenimento cada vez mais presente na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Os jogos eletrônicos abrangem uma grande variedade de gêneros e temas, desde aventuras épicas e narrativas envolventes até desafios intelectuais e jogos educativos. Muitos títulos são desenvolvidos com a intenção de promover aprendizado, criatividade, habilidades sociais e cognitivas, além de proporcionar momentos de diversão e relaxamento. O mito de que os jogos eletrônicos são a principal causa do comportamento violento e agressivo em jovens tem sido objeto de muitos debates e polêmica ao longo dos anos. Essa percepção é frequentemente alimentada por notícias sensacionalistas e relatos de casos isolados em que indivíduos envolvidos em atos violentos eram também jogadores de videogame. No entanto, é importante ressaltar que a relação entre jogos eletrônicos e agressão não é tão simples e direta como pode parecer. Embora alguns estudos tenham mostrado uma correlação temporária entre o aumento de agressão imediata após jogar jogos violentos, pesquisas mais aprofundadas e sistemáticas não encontraram evidências consistentes que comprovem uma relação causal entre os jogos eletrônicos e a violência na vida real. Além disso, vale a pena considerar que a maioria das pessoas que joga jogos eletrônicos, mesmo aqueles considerados violentos, não apresentam comportamentos agressivos ou violentos fora do contexto do jogo. O comportamento humano é influenciado por uma série de fatores complexos, como criação, ambiente social, educação e saúde mental, que vão muito além do entretenimento oferecidos pelos videogames. A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Canadense de Pediatria destacaram que a violência em jogos eletrônicos pode desempenhar um papel menor no desenvolvimento de comportamentos agressivos, se comparado a outros fatores como histórico de violência doméstica, abuso infantil, pobreza e outros aspectos sociais e psicológicos. Outra questão importante é a diferença entre a agressão no contexto dos jogos e a agressão na vida real. Muitos jogos eletrônicos são projetados para permitir a expressão de competitividade e conflitos dentro de um ambiente controlado e seguro. Os jogadores entendem que estão interagindo com personagens virtuais e que as ações dentro do jogo não têm consequência na vida real. Diante dessas considerações, é essencial evitar generalizações injustas e reconhecer que a maioria dos jogadores de videogame é capaz de distinguir claramente a ficção dos jogos da realidade. A compreensão precisa dos estudos científicos e da complexidade envolvidas no comportamento humano é fundamental para dissipar o mito da associação direta entre jogos eletrônicos e comportamento violento. Síndrome do bode expiatório. A síndrome do bode expiatório é uma tendência humana que procura encontrar uma causa simplificada externa para problemas complexos ou trágicos. Quando se trata do mundo dos videogames, essa síndrome se tornou uma característica recorrente na sociedade moderna. A síndrome do bode expiatório é uma expressão que remonta à antiguidade, quando povos antigos praticavam um ritual de transferência de pecados ou males para um bode e então o expulsavam da comunidade como forma de limpar a sociedade. Na atualidade, esse conceito se aplica quando se busca uma causa simples e externa para problemas complexos e difíceis de serem compreendidos ou solucionados. Ao longo dos anos, os videogames têm sido frequentemente apontados como um bode expiatório
para uma variedade de problemas sociais, desde questões relacionadas à violência e problemas de saúde mental, até comportamentos agressivos e baixo desempenho acadêmico. Os jogos eletrônicos têm sido injustamente associados a uma série de dilemas sociais. Atribuir problemas de saúde mental, dificuldades acadêmicas ou questões comportamentais exclusivamente aos videogames é uma simplificação injusta da realidade. Muitos outros fatores influenciam o comportamento humano, como a educação, a criação, a saúde mental, o contexto social e econômico e as relações interpessoais. A síndrome do bode expiatório é frequentemente perpetuada pela mídia sensacionalista e por discursos que buscam culpar os videogames sem uma análise mais aprofundada e equilibrada. Pressão de grupos de interesse na mídia. A mídia desempenha um papel essencial na formação da opinião pública e muitas vezes está sujeita à pressão de grupos de interesse que buscam influenciar o conteúdo e a narrativa das notícias. Quando se trata do universo dos videogames, essa pressão não é uma exceção. Grupos de interesses podem ser definidos como organizações, associações ou indivíduos que possuem interesses específicos em determinadas questões e buscam promover esses interesses por meio de influência política ou social. Quando se trata dos videogames, existem diversos grupos de interesse com diferentes perspectivas sobre o impacto dessa forma de entretenimento na sociedade. Certos grupos conservadores e morais frequentemente criticam os jogos eletrônicos por seu conteúdo, alegando que podem promover violência, sexualidade explícita ou outros temas controversos. Esses grupos podem pressionar a mídia para retratar os videogames de forma negativa e sensacionalista, enfatizando os aspectos mais controversos e ignorando os benefícios ou nuances dessa forma de arte interativa. Os pais, preocupados com o bem-estar de seus filhos, também constituem um grupo de interesse significativo. Eles podem se manifestar contra jogos que consideram inapropriados para determinadas idades ou que contenham conteúdo violento ou perturbador. Esses grupos podem buscar uma mídia que reforce suas preocupações e que enfatize os riscos associados aos videogames sem considerar seus possíveis benefícios. A pressão de grupos de interesses pode influenciar diretamente a narrativa da mídia em relação aos videogames. Notícias e reportagens podem ser moldadas para atender aos interesses específicos desses grupos, resultando em uma cobertura tendenciosa ou sensacionalista. Essa abordagem pode, por vezes, levar à distorção dos fatos e uma compreensão incompleta dos impactos dos videogames na sociedade. Conclusão: diante das acusações falsas e sem veracidade que cercam os videogames, é essencial reafirmar a importância da ética e responsabilidade na mídia. A mídia tem um papel crucial na formação da opinião pública e na moldagem das percepções sobre diversos assuntos, incluindo jogos eletrônicos. O compromisso com a informação precisa e contextualizada é fundamental para evitar a disseminação de acusações infundadas e estereótipos negativos sobre os videogames.